Eu pensei que você sabia. Shalom Lahema. Paz e prosperidade para você e toda a sua família. Um texto, um versículo que muitos abutres usam para arrancar o seu dinheiro suado. Eles pegam a escritura sagrada e transformam em escritura sangrada. Tem uma passagem nas escrituras sagradas que Pedrão pergunta a Jesus se é lícito dar tributo a César. E o que o mestre lhe responde? Pegue essa moeda infeliz. O que é que tem grudado na esfinge dessa moeda? E Pedrão falou com tal intensidade a imagem de César. Yeshua Hamashia Menat Zered falou e disse: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E nós sabemos que muitos abutres usam esse versículo para te coagirem a dar dízimo do seu salário, tirar 10% do seu dinheiro suado para alimentar uma corja de lobos devoradores que adentraram no rebanho, segundo o mestre falou há 12.000 anos atrás. Eu pensei que você sabia. Pensei que você sabia. Você sabia que quando Jesus, o mestre, falara sobre tal assunto, dá-lhe a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele não estava falando sobre dinheiro, que os abutres só querem dinheiro. Jesus não estava falando sobre dinheiro com o seu discípulo. Se lhe falaram, lhe enganaram a vida toda, porque esse texto, sem um contexto, é pretexto para toda heresia que você vê por aí. Dinheiro, Jesus não falou de dinheiro, ele estava falando da pessoa dele. Eu pensei que você sabia. Você sabia que quando Jesus disse, dá-lhe a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele não estava falando sobre dinheiro. Ele não estava falando sobre dinheiro, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu digo isso que existem milhares de pastores ensinando esse versículo erroneamente, porque o intuito deles, pseudos pastores, é arrancar o seu dinheiro suado. Eles pregam uma inverdade para levar neófitos a sustentarem a sua luxúria. Eu pensei que você sabia. Pensei que você sabia. Eles usam esse texto para coagir as pessoas indiretamente, sem as pessoas perceberem. Elas dão dízimo. Induzes elas a ofertarem nas congregações. Você tem que dar dinheiro, dar dízimo, dizendo que você precisa devolver a Deus o que é dele, como forma de fidelidade. Um Deus miserável, casquinha, mesquinho, pobre, cego e nu, com pires na mão, que necessita do seu dinheiro. Um Deus que fez todo o universo, os céus e a terra, que é dono da prata e do ouro e necessita do teu dinheiro. Eu pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia. Eles são abutres e insistentemente eles usam esse texto para coagir as pessoas a darem sem perceber dízimo e oferta nessas congregações criadas por homens. Eles coagem você a dar dinheiro a essas congregações que eles criaram, dizendo que você precisa devolver a Deus o que é dele, como forma de fidelidade. Ou seja, Deus é um mendigo com pires na mão que necessita do seu dinheiro. É ser muito otário para cair nesse golpe. Um Deus que necessita do seu dinheiro, que está passando fome.
Um Deus que criou o universo, criou a terra, é dono da prata, é dono do ouro, necessita de 10% do seu dinheiro, segundo esses abutres. E o incrível é que muita gente acredita. A fidelidade a Deus não é nada a ver com isso. Então você tem que entender que eles coagem você, eles oprimem opressão em você e induz a você a acreditar que a sua fidelidade a Deus é através do dinheiro. E o Deus que eles mostram a você é esse Deus mendigo, que não tem dinheiro, não tem nem onde morar e que necessita de 10% do seu dinheiro suado. Eu pensei que você sabia. Pensei que você sabia. Eu sei que muitos não pensam. 99% dos ditos cristãos são ignorantes. E por serem ignorantes, esses abutres estão dominando. Entendeu? Pense comigo um pouco também. Use a sua massa cinzenta. Deixe de pensar com o pé e de ser papagaio e ficar repetindo o que esses abutres falam. Porque a maioria só faz repetir o que ouve. Mas não estuda, não entra nas escrituras, não é crente iberiano, não corrige. Aceita tudo e acabou. Vamos raciocinar. Você tem um filho. Você é criança. O seu bebê, como você queira chamar. Se dá 10 reais a ele. Tome 10 reais para ele gastar como ele quiser. Aí o filho pega desses 10 reais que o pai deu, tira R$1 e devolve o pai. Aí o pai olha para ele e diz: para que você está me devolvendo o que eu te dei? E a criança diz: pai, eu não estou devolvendo, eu estou devolvendo 10% do dinheiro que você me deu, como prova da minha fidelidade. E o pai olha para a criança e diz: é sério isso? É sério? Você dá 10 reais ao seu filho, para o seu filho usufruir do que ele quiser. O seu filho vem, tira R$1, que ele diz que é o dízimo, e dízimo, haja vista, nunca foi dinheiro. Sempre foi alimento naquela época. No ano 70, na era cristã, que 11 tribos trabalhavam, e a tribo dos levitas não trabalhava. Era impedido de trabalhar e não recebia salário. As 11 tribos que plantavam todo tipo de legumes, hortaliças, cada um tirava 10% de tudo. Viu? Mandioca, batata, tudo você possa imaginar. E entregava os levitas, que era sacerdote, para que esses levitas sacerdotes pegassem, colocava no templo. Mas nesse templo que você vê aqui, ele disse que a casa do tesouro é esses templos. Mentira! A casa do tesouro era o compartimento que ficava dentro do templo de Eretz, Zavate, Halav e Udevaste, a terra que mana leite e mel. No templo de Jerusalém, tinha um quartinho, um depósito, se chamava Casa do Tesouro, onde depositava todo o dízimo, ou seja, os alimentos, para os sacerdotes levitas abençoar 4 classes de pessoas: o órfão, o estrangeiro, a viúva e os levitas que não tinham herança. Isso que era dízimo. E os ladrões hoje inventaram que é dinheiro e estão enriquecendo às custas de um povo burro que não sabe discernir a mão direita da esquerda. Eu pensei que você sabia. Pensei que você sabia. Aí o filho diz para o pai: eu estou te devolvendo esse R$1 para mostrar ao Senhor que eu sei que foi o Senhor que me deu esse dinheiro. É assim que eles agem com Deus. Deus te abençoa, te dá força para adquirir riquezas. E depois esse mesmo Deus mendigo quer que você dê 10% de tudo, porque ele está passando fome, necessidade, não tem moradia, anda a pé. E ele tem enganado as pessoas. E essa criança, imagina, devolveu, o pai ficou atônito. Isso não tem lógica, irmão. Basta você raciocinar. Você tem que tá entendendo por isso. Você precisa estudar, examinar as escrituras para não ser enganado. Que eles usam hoje as escrituras, sangram as escrituras para vilipendiar, para tirar dinheiro, para enganar, para roubar, para matar e para destruir. São ladrões.
Se seu pastor está cobrando dízimo em dinheiro, ele é ladrão, salteador, enganador, estelionatário. Eu pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia. E quando Jesus disse para entregar a Deus o que é de Deus, ele não estava falando de dinheiro, manos, nem manas. Ele estava falando sobre você entregar a ele sua vida. Entregar sua vida, sua adoração, sua obediência. Ele nunca falou para você entregar dinheiro, que Deus não necessita do seu dinheiro para nada. Quem está roubando, tirando seu dinheiro, são ladrões travestidos de ovelhas. Todo Deus que cobra dízimo, ele é ladrão, segundo a Bíblia, João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus falou. Esse ladrão não é o diabo, como eles pensam aí. Se você for ler o contexto de João, você tem que ler o contexto todo. Ali tem 3 personagens. O lobo, que é figura do diabo, linguagem figurada. O bom pastor, que é Jesus. E quem é esse ladrão salteador que os pastores tanto acusam o diabo e escondem? Porque são eles, todos esses pastores que sobem em púlpito para falar em nome de Deus, pedir dinheiro, eles são ladrões salteadores. Jesus nunca precisa do seu dinheiro. Eu pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia. Para ser fiel a Deus com suas finanças, não se trata de entregar dízimo, que é outra falácia, mentira, como eu já falei, ou de ofertar nessas congregações, nesses pontos de meretrícios, baixo meretrício e pequeno meretrício, entendeu? Não, você pode ajudar uma obra fiel e verdadeira. Nós fazíamos nossa obra assim, nós se reuníamos, não cobramos dízimo, que é uma mentira, e porventura chegou a luz R$50, cada um ajuda com o que pode, R$1, 2, 3, 4, 5. E é por mês, né? Todo dia, eles pedem todo dia o seu dinheiro, todo dia é uma invenção. Você pode ver esses templos apócrifos, todo dia é festa, porque eles vão roubar seu dinheiro, vão arrancar sua lã, comer sua carne, beber o teu sangue, né? Beber o seu sangue e ainda vai chupar os seus ossos. É isso que eles fazem. Fidelidade a Deus não tem nada a ver com isso. Caia fora enquanto é tempo. Não vá atrás, mas olha para Cristo, para a verdade bíblica fundamentais. E para ser fiel a Deus, você não tem que ser otário, dando dinheiro a esse bando que está aí, que entendeu que 90%, infelizmente, é burro, é ignorante. Eu pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia, porque ser fiel a Deus com suas finanças difere desse sistema de pirâmide que está aí, que tem um bambambam sentado lá em cima, recebendo o dinheiro de um bando de pessoas que estão cegas, surda e muda. Quando você é abençoado com Deus, com finança, Deus quer que você compartilhe com quem precisa. Aquilo que Ele te deu não é só para você. Ele te deu porque realmente o que Deus quer de nós é que também nós transborde na vida dos outros. Deus te abençoou para se abençoar os outros. Não sustentar um abutre chamado pastor, que está ali falando um bocado de abobrinha, um bocado de inverdade, um bocado de mentira, massageando o seu ego, para arrancar o que? Apenas seu dinheiro. Que não existisse o dinheiro nesses tempos, estava todos fechados, que 99% só estão aí, estão abrindo mais por causa de dinheiro, porque eles sabem que o povo é burro. Quanto mais falta de conhecimento, mais fácil esses pastores abutres vão dominar você, vão mandar em sua vida, vão falar mentira em sua vida, vão arrancar tudo que você tem, até você chegar à desgraça. Eu pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia. Então vamos entender esse versículo. Mas para isso, nós precisamos analisar o contexto que ele foi escrito. Aqui, como eu disse, um texto sem contexto, você é um cavalo batizado na mão desses